Olá, amigos e amigas do YouTube, os amigos que curtem, que acompanham o canal Justa Gestão. Hoje iremos falar aqui com o professor, o doutor Leonardo Vieira, que vai discorrer um pouco sobre o direito do consumidor. Doutor, fique à vontade, já estamos com a nossa comunidade do YouTube, amigos e amigas. Esse é o momento para que a gente consiga falar um pouco e escutar um pouco sobre o direito do consumidor. Doutor, é com o senhor. Beleza. Primeiramente, boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, né? De acordo com o horário que você venha a assistir esse vídeo. Queria, antes de mais nada, agradecer ao Albuquerque pela oportunidade de trazer aqui algumas palavras que espero que possam ser úteis, né, ao objetivo de vocês, seja acadêmico, seja na advocacia, ou seja simplesmente buscando um pouco mais de conhecimento para sobreviver nessa selva de legislações que a gente é obrigado a conviver, né? Enfim, eu queria dizer que é uma honra para mim estar aqui no canal e fique à vontade para fazer as perguntas que achar pertinente, Albuquerque. Ok. Pessoal, o doutor Leonardo é advogado, é mestre pela Universidade Federal do Ceará, é coordenador do curso de Direito da Unifametro Maracanaú, aqui no Ceará, e é um cara que com certeza vai nos ajudar muito. Doutor, vamos falar sobre direito do consumidor, que é um tema que indiscutivelmente abre um leque para infinitas discussões, mas esse não é o nosso objetivo, falar da infinidade. Então, assim, Exatamente. em linhas gerais, qual é o caminho que o cidadão, de uma forma geral, pode recorrer? Como é que o direito do consumidor abarca o público de uma forma geral? Quais são hoje os temas, as discussões mais pertinentes nesse sentido, tratando do direito do consumidor? Perfeito. Bem, eu costumo dizer que o direito do consumidor e o direito tributário, dentre outros, né, mas principalmente esses dois, queira você ou não, você não consegue passar por essa vida sem fazer parte dessa lógica do direito do consumidor ou do direito do tributário. Porque você não tem como não pagar tributos se você vive em sociedade, a não ser que você seja uma espécie de Robinson Crusoe, que fique perdido numa ilha ou algo do tipo, mas se você vive na sociedade moderna, você vai pagar algum tipo de tributo, algum tipo de imposto, isso é inevitável. Da mesma forma, você vai consumir, né? A gente vive numa lógica capitalista, inevitavelmente precisamos consumir. Se você está me vendo nesse momento, você é consumidor. Você é consumidor desse canal, você é consumidor de um provedor de internet, você é consumidor da energia, né? Então, não tem como você passar sem ser um consumidor, sem ser um sujeito da relação de consumo. Começa daí, né? Consciente ou não, você vai fazer parte disso. E é melhor que estejamos conscientes, né? Não só o operador do direito, seja o profissional ou o estudante, mas o cidadão como um todo, ele precisa saber quais são os seus direitos, quais são os seus deveres, e principalmente, Albuquerque, quais são os direitos que você não tem e você pensa ter. Porque isso é interessante, as pessoas não, muitas vezes não percebem essa nuance, esse detalhe, né? Porque tem até aquela piada, né? Você sabe com quem você está falando? Com o consumidor, como se fosse o dono da verdade em todas as situações. É óbvio que o consumidor tem os seus direitos, mas nenhum direito é absoluto. O consumidor também não. Do outro lado da moeda existe um fornecedor, existe alguém também que tem direitos, né? E aí, essa é a relação dos direitos em qualquer dos ramos, é como se fosse um código binário, né? Como 1, 0 da internet, né? Da informática, enfim, vários sistemas que funcionam com código binário, o direito também funciona com código binário, dever e direito, por exemplo. Né? Então, se tem dever de um lado, tem direito do outro, e vice-versa. E vice-versa. Então, se o fornecedor tem algum tipo de direito, é sinal de que o fornecedor tem algum dever também. Ou, desculpa, se o fornecedor tem algum tipo de direito, é sinal de que o consumidor tem também algum dever, né? Então, assim, não é só... Tem os dois lados da moeda. Não é só direitos do consumidor, né?
obviamente, o código é de direito do consumidor. Por quê? Porque é a relação mais frágil, né? É o lado mais frágil da relação, melhor dizendo. Então, tem ali aquela perspectiva de gerar uma maior possibilidade de desenvolvimento do consumidor nessa relação. Mas temos os deveres também. E as relações jurídicas, elas ocorrem dentro de uma lógica consumerista, né? Então, todas as empresas constituídas ou não, seja de produtos, seja fornecedores de produtos ou de serviços, elas entram na lógica no raciocínio do direito do consumidor. Então, tudo que você consome, você está inserido no Código de Defesa do Consumidor, né? Seja serviços ou seja produtos, né? Você vai estar inserido, não tem como fugir disso. E como o senhor falou no código, os artigos 2º e 3º, eles elencam exatamente essas duas imagens, né? O consumidor e o fornecedor. Então, assim, existe indiscutivelmente essa mão de via dupla que, antes de você se preocupar com os seus direitos, se é que eles de fato existem, você tem que entender que essa mesma relação lhe põe numa situação de obrigação. Portanto, você também tem deveres. Né? Uhum. Aproveitando o gancho da sua explanação, da sua abertura, eu vou fazer uma pergunta bem direta. Como o direito do consumidor se faz presente entre as relações jurídicas, ou seja, entre compra e venda, comprador e vendedor? Ou seja, como é que o direito do consumidor se faz vivo nesta relação? Bem, é o seguinte, a partir do momento que tem uma transação de compra e venda, ela precisa de um modus operandi, né? Então, seja lá a forma como o fornecedor quer lidar com aquela situação, ele precisa observar alguns pressupostos legais que estão previstos no CDC, no Código de Defesa do Consumidor. Por exemplo, seu negócio pode ser físico ou eletrônico, digital. Você pode vender pela internet ou vender numa loja física. De uma forma ou de outra, lógico, tem direitos que só cabe a uma dessas duas opções, mas de uma forma geral, deveres deverão ser observados junto ao Código de Defesa do Consumidor. E essa relação de compra e venda, ela é obrigatoriamente intermediada por esse direito. Só para não ficar na teoria, né, descendo aqui em termos práticos, se você tem, por exemplo, uma loja virtual e você pretende vender algum tipo de produto, você vai gerar a possibilidade do consumidor desistir daquela compra após receber o produto. Então, é justamente o direito de desistência, está lá no artigo 49 do Código, que prevê a possibilidade de você comprar, efetivar a compra, né, o seu dinheiro realmente sair da sua conta bancária e ir para a conta do fornecedor, porque esse é um requisito básico para confirmar a compra, e ainda assim você requerer o seu dinheiro de volta e devolver o produto, por exemplo. Isso é possível, isso é um direito previsto no Código. Então, isso é um exemplo de como que o Código interfere diretamente nessa relação. Esse, talvez, não seria uma opção que voluntariamente o fornecedor cedesse, né? O fornecedor não ia, a princípio, né, não iria de livre e espontânea vontade permitir que uma compra fosse desfeita, né? Permitir que a compra fosse, que ele pudesse ser reembolsada, porque isso quebra um pouco a lógica de consumo, isso quebra a dinâmica do capitalismo, né? Então, o código vem para dizer, olha, tudo bem, desenvolvam uma atividade econômica, porém, deve ser observados alguns requisitos, né? E aí é onde se desenvolve o direito do consumidor. Por isso a importância do consumidor saber o que é que ele tem direito, né? O que é que ele pode fazer, para não chegar e não ficar na mão sempre de um vendedor, do fornecedor. Muitas vezes, Albuquerque não é nem o fornecedor em si, mas aquele que está representando ali a loja, que às vezes fala por si próprio. Tudo bem, ele representa a loja, em última análise, é a loja que está falando em nome dele, mas, às vezes, até de forma desconectada da política da loja, né? Então, assim, é importante que o consumidor saiba se o que aquele vendedor está falando tem sentido ou não. É importante. E uma das medidas interessantes que recentemente foram implementadas é a obrigatoriedade dos estabelecimentos
possuírem o Código de Defesa do Consumidor, inclusive a amostra, né? Então, você pode, por exemplo, eu já fiz isso. Eu cheguei na loja e a camisa estava com um botão soltando, né? E aí eu fui pedir para trocar, e aí a moça disse que não era possível trocar, eu pedi o dinheiro de volta, ela disse que também não era possível, que a compra tinha sido efetivada, mas é só um botão, então você pode colocar o botão. Eu posso colocar, mas eu não quero colocar, certo? Eu quero outra camisa. Aí ela disse, não, mas então você tem um Código de Defesa do Consumidor aí? Ela tem, pode me dar aqui que eu vou lhe mostrar. Eu abri o artigo 18, o parágrafo 1º, e mostrei que era possível, quando um produto está com defeito, eu reaver meu dinheiro e devolver o produto. Então é importante, porque se você tem um Código de Defesa à disposição, aquele diálogo fica mais fundamentado, né? Então são algumas medidas, são algumas intermediações que o CDC opera diretamente nessa relação jurídica. E assim, e de uma forma simples, bem simples mesmo, esse bate-papo vai com certeza fazer com que as pessoas entendam o porquê daquele livrinho muitas vezes está exposto ali, né? Então Exatamente. de fato para que, além do consumidor ter o mínimo de noção de que ali tem algo que o ampare, mas de outro lado também fazer com que o fornecedor entenda que ele tem aquela barreira que lhe impede de ir além do que é legal. Então, isso é muito interessante. E essa o senhor falar sobre a existência do código exposto no comércio, de uma forma geral, é muito interessante porque as pessoas entendam a importância daquele livro e o quanto ele tem de importante lá dentro, amparando as relações de compra e venda. E algo que me permita só uma observação. Porque, assim, existe uma diferença entre você ter direito e você exercer o seu direito, certo? Exato. Eu poderia, mesmo sabendo que eu tinha direito de devolver a camisa com defeito, eu poderia, realmente essa senhora tem razão. Eu posso só pregar, né, só costurar esse botão aqui na camisa, e tudo bem, realmente não é nada demais. Aí não é, né? Porque eu não sou nenhum expert em colocar botão em camisa, então provavelmente aquele botão não ia ficar muito correto, não. Mas poderia. Agora, eu recebo, por exemplo, demandas no escritório, até que não sei se foi dito na apresentação, mas a minha principal função, na verdade, é de advogado, né? Depois eu sou professor, depois eu sou coordenador, né? A quantidade de trabalho não é nessa proporção, não, né? Se inverte dependendo do mês, mas a minha função primordial é de advogado. Desculpa. E eu recebo muita demanda no escritório, muitas vezes, que eu penso assim, rapaz, se isso fosse para mim, eu não entraria. Eu não entraria com essa ação. Lógico que eu não vou falar isso eu posso até falar, mas geralmente a pessoa se sente maculada, se sente ofendida, agredida nos seus direitos e quer procurar justiça e o advogado está ali para aquilo. Não é um desrespeito pelo sentimento e pela busca do direito alheio, não é isso, absolutamente. O que eu digo essa diferença entre ter direito e exercer direito. Eu acho que eu brigo tanto pelos clientes que às vezes as coisas acontecem comigo e eu acabo deixando para lá. Mas é importante, porque eu sei o que até onde eu posso ir ou não posso ir. O importante é você saber. Se você vai querer exercer e utilizar as ferramentas para aquilo ou não, é uma escolha pessoal. Né? Agora, você não pode ficar sendo levado pelos outros, né? Naquele efeito manada. Você vai de acordo com a multidão. Se dizem que pode. Se dizem que não pode, não pode. Não, peraí. Questione-se, né? É isso. Perfeito. Falando especificamente do código, quais os principais objetivos do direito do consumidor no ordenamento jurídico? Ou seja, assim, de uma forma genérica, mas à luz do que está positivado no código. Quais são os principais objetivos Perfeito. do direito do consumidor do nosso ordenamento? Uhum. Bem, para você ver, né, o Código de Defesa do Consumidor, a Lei 8.078 de 1990, se você for pegar um registro histórico dela, você percebe pela cronologia dos fatos que ela vem 2 anos depois de um momento de suma importância na nossa história atual, que é a nossa Constituição Federal. Então, o direito do consumidor, o CDC, ele tem como nascedouro o Código, a Constituição, né? O CDC é uma regulamentação
de artigos da Constituição. Tanto na DCT, que tem previsão do direito do consumidor, nos atos de disposições constitucionais transitórias, como no próprio artigo 5º, como direito fundamental à proteção do direito do consumidor. Então, o CDC, ele vem naquela perspectiva de implementar mandames constitucionais, né? Então, houve larga discussão no parlamento, né, no Congresso, Câmara e Senado, e após 2 anos de discussão, um pouco menos, a implementação do Código através da Lei 8.078. Então, perceba, por que da existência, ou por que, você pode dizer, existe porque está na Constituição. Sim, mas por que a Constituição traz essa defesa, né? Se você perceber, o fornecedor, ele é os dois lados da relação de consumo, né? O consumidor de um lado, o fornecedor de outro. Então, o fornecedor, ele é o que detém o conhecimento e o controle da cadeia de produção, né? Então, o fornecedor, ele está ali para desenvolver, vender, importar um produto ou um serviço, né? Aquilo gera para ele uma concentração de poder alta, tendo em vista que você, consumidor, você vai pegar algo pronto. Inclusive, a relação de consumo, ela tem uma particularidade dentro das relações cíveis, de uma forma geral, que é o contrato de adesão. Até o contrato, que, por definição, seria um acordo entre as partes, na verdade, o acordo que o consumidor tem é sim ou não, porque o contrato de adesão, que é permitido por lei, é aquele contrato onde já vem todas as cláusulas redigidas. Ou você acha que você chega numa loja de telefonia e vai dizer, amigo, vamos aqui, sente aqui, por favor, vamos redigir aqui um contrato para eu assinar aqui o meu pacote de telefonia? Óbvio que não, né? Se você quer, qual é o plano que você quer? O A, o B, o C? Não, eu quero esse C. Beleza, assine aqui. Aí traz lá 2 laudos lá, de cláusulas com letras pequenas, que você não lê, e você assina. Não é assim que a gente faz? Ou, mais modernamente, você clica em concordo com os termos e está assinado o contrato de consumo. E aí você nunca nem leu o contrato de consumo, você nunca nem abriu a página e viu os termos, né? Aí importante aí, voltando, pensar, fazer com que as pessoas pensem que não é só o que se imagina. Eu tenho direitos, mas também tenho deveres. E um dos deveres princípios deve ser esse, o de atenção, o de acompanhar, de entender, de fato, se aquilo que você imagina como direito é, de fato, um direito seu. Porque, de repente, por conta de omissão, de cultura mesmo de não ler, de não acompanhar, se faz isso, se assina algo, posteriormente se sente lesado, e depois passa o vexame de ser, né, informado de que não, ó, você assinou, você concordou. Então, muitas vezes você é até constrangido, né? Você está lendo, que já aconteceu com todo, né? Com muita gente que está aqui nos assistindo, deve ter acontecido, de você estar lendo aqui o contrato, e a pessoa vai ler o contrato todo. Mas, rapaz, é o mínimo que eu faço, é ler o contrato todo, né? Então, às vezes demora, a fila está grande, a pessoa vai, né? Enfim, mas você tem que ler. E aí o Código de Defesa, né? Complementando aqui o raciocínio, o Código de Defesa, ele está aqui nesse fornecedor, nesse patamar acima, porque controla a cadeia de produção, o conhecimento técnico, as cláusulas do contrato, o jurídico, o marketing, todo o sistema que envolve, né, o ecossistema que envolve ali aquele produto ou serviço, e o consumidor já chega com aquilo pronto, confiando, tendo como única arma a confiança no fornecedor, né? A confiança, você vai ali, você pesa, você cheira, você olha, você analisa e eu acho que é isso mesmo, mas eu acho, né? Você não tem aquela cadeia. E aí o código vem e faz isso com o consumidor. Ele tenta deixar num patamar de igualdade os dois sujeitos da relação. No momento em que ele o código, né? Defere direitos que
se não tivesse positivado uma legislação, provavelmente não seriam livremente deferidos nessa relação pelo fornecedor. Então, ele chega e diz assim, o fornecedor, você não pode colocar isso no seu contrato, não. Beleza, o contrato é de adesão, mas isso é uma cláusula abusiva, está lá no artigo 51 do Código. Então, embora esteja aqui, o fornecedor faz assim, o consumidor diz, olha, é nulo, aí ele sobe mais um pouco. O fornecedor, você disse lá na propaganda que esse condomínio tinha piscina, tinha quadra, tinha não sei o quê, tinha churrasqueira. Por que você entrega o condomínio com o apartamento nesse condomínio que só tem churrasqueira e quadra? Cadê a piscina? Aí ele, né, a oferta vincula. Então ele já sobe um pouco mais ali o consumidor. Então a cada direito deferido ao consumidor é um patamar de igualdade que o consumidor ganha para tentar equalizar essa relação, né? Perfeito. Como é que o Código de Defesa do Consumidor interfere, o senhor acabou falando, né, nas relações, eu iria lhe perguntar qual a intervenção direta com força de paralisação, como é que ele pode, de forma efetivamente, interferir, fazendo com que aquela relação seja interrompida. Existe essa possibilidade do Código interferir desta forma mais incisiva? Sim, sim. Existem diversas formas, né? Não tem só uma maneira. O próprio artigo 51 que eu acabei de citar é um artigo que ele traz a possibilidade de anular cláusulas, né? Consequentemente, desfazer parte ou totalmente um negócio jurídico com base em ilegalidades que sejam perpetradas pelo fornecedor, né? Então, porque tem duas coisas. Primeiro, você lê o contrato. É um primeiro passo, para você ter conhecimento. Segundo, você saber se o que tem no contrato é legal, que aí já é uma outra coisa, já é um passo além, né? Já é um passo adiante, que geralmente é feito por quem é operador do direito, por um advogado que tem conhecimento técnico sobre o tema para poder desenvolver alguma tese e desfazer aquele abuso, né? Outra coisa interessante que o CDC traz é a possibilidade de o juiz, agora você precisa ser um pouco mais técnico, de o juiz decidir de ofício algumas questões. Em poucas palavras, só para tentar traduzir em um português não juridiquês, né? Seria mais ou menos assim, para quem não está muito afeito à relação processual, o juiz está adstrito a julgar dentro do pedido do autor, né? Então, na maioria dos casos, o autor pode até ter direito, mas se você, né, fizer um pedido errado ou esquecer de pedir algo, o juiz não vai lidar. Ele só vai lidar se tiver provado e se você tiver pedido, né? E se a lei permitir. Ou seja, o juiz percebe que ele tem direito a 150, mas ele só pediu 100, então não compete ao juiz fazer esse juízo e, consequentemente, deferir ou ofertar os 150. Ficaria distrito que o pedido, né, se faz presente. Porque aí seria o que a gente chama de uma decisão ultra petita, né? Ou seja, além do pedido, o juiz é ilegal, né? É errado uma decisão dessa. É sujeita a recurso, né? Então, mas no direito do consumidor, por exemplo, você pode chegar e questionar, por exemplo, sei lá, um artigo 7º, a título de exemplo, né? O artigo 7º do contrato que coloca disposições desproporcionais para o desfazimento do contrato, né? Então, de repente, ele prevê multa para o consumidor, se o consumidor quiser encerrar o contrato antes da hora, antes do tempo previsto, pactuado, e para o fornecedor não, né? Ou seja, traz um descompasso. Aí você entra com a ação e mostra para o juiz esse descompasso, essa desigualdade, e o juiz vai lhe deferir, né, vai anular a cláusula, ou vai retirar a sua multa, ou vai impor essa multa ao lado contrário. Só que o juiz, ao ver o contrato, ele viu também que a cláusula 10, que diz que o foro para se discutir, né, aquela demanda seria o de São Paulo, por exemplo, que é o foro do fornecedor, e, rapaz, esse artigo 10 aqui também deixa o consumidor em extrema desvantagem. Então, vou anular também o artigo 10, e aí ele já mexe diretamente, né, respondendo a sua pergunta, é uma possibilidade que o CDC traz de ele diretamente, né, intervir na relação e dizer, olha, não, o juiz faz isso de ofício, pode fazer isso de ofício, né, além do seu pedido, ele pode dar mais,
do que você pediu, né? Então, é outra forma. Além do que, o código prevê também, por exemplo, crimes do consumidor, né, do direito do consumidor. Tem algumas posturas do fornecedor que podem ser consideradas crimes. Agora, nesse período de pandemia, logo no início, lá em meados de março, no início aqui, né, no Brasil, né, em meados de março, teve operações da Polícia Civil que pegou e prendeu alguns comerciantes que estavam vendendo álcool em gel, que há um mês era R$ 1,99 por R$ 12,99, né? Um frasquinho pequeno de álcool em gel. Isso foi noticiado amplamente. Uma pessoa bem próxima adquiriu um determinado remédio polêmico, ao custo de R$ 100, 2 caixas, onde elas hoje custam em média R$ 12. Pois é. 100 reais. Outro tipo de crime também é você prometer resultados que não são possíveis, né? Então, algum medicamento, e isso foi veiculado na imprensa também, algum medicamento que prometia a cura absoluta do coronavírus, né? Até então, temos, né, essa medicação que tenha prova científica de dizimar o vírus completamente. Quanto mais em meados de março, né? Então, assim, tem essa possibilidade da relação jurídica ser diretamente alterada, né, pelo CDC, tanto pela autoridade policial, como nesses casos, como pela autoridade judiciária, através de um processo judicial. Professor, já que é um assunto que não se pode fugir dele, afinal estamos, graças a Deus, passando, mas estamos ainda vivendo um momento, um estado pandêmico, né? Algo inimaginável há um ano atrás, mas estamos. Falamos, sabemos, acredito que os nossos amigos e amigas consumidores devem sim se atentar aos seus direitos, aos seus deveres, indiscutivelmente, mas, assim, com base nesse momento vivido, que é algo estranho, é percebido, aí o senhor fala com a sua expertise e vivência como operador do direito, com advogado que é, o consumidor também tem, de alguma forma, tentado fraudar relações? Sem dúvida, sem dúvida. Infelizmente, a gente tem eu observo isso em algumas situações. Eu advogo há 11 anos, né? 11 anos. E nesses anos, né, eu já vi algumas coisas nesse sentido. Mas, trazendo para os nossos tempos atuais aqui, mais recentemente, eu vi uma decisão ontem, do STJ, que, por exemplo, julgou litigância de má-fé, ou seja, né, a pessoa entrou com uma ação sem necessidade para tentar barganhar dinheiro, né, e ela foi contra uma companhia aérea por extravio de bagagem. Ah, professor, extravio de bagagem, tá certo? A companhia aérea pode perder a nossa bagagem e ficar por isso mesmo? Óbvio que não, você tem direito de buscar o ressarcimento por extravio de bagagem, certo? O que acontece é que, nesse caso, tá no site do STJ, notícia. Acho que se vocês entrarem hoje, aí, quem tiver ao vivo, tiver curiosidade, você pode colocar, se não, joga no Google aí, extravio de bagagem, STJ, não me lembro se foi, acho que foi a terceira turma, se não me engano. Mas, no caso, em análise, os pais da autora dessa ação já tinham entrado anteriormente com uma ação e já tinha ganho indenização pela mesma mala extraviada. Então, a autora dessa ação, dessa segunda ação, afirmou que tinha pertences dentro da mala e também queria a indenização, né? Mas ela não provou, né? Eu abri o voto da decisão, eu vi o caso em detalhes, ela não provou nada disso, que os pertences estavam lá. Ela simplesmente alegou, e aí o tribunal entendeu que seria uma forma de ganhar duas vezes pelo mesmo fato negativo. Isso é uma tremenda falta de boa-fé, né? A má-fé, né? E aí fica até a deixa para dizer que esse princípio da boa-fé, ele é um princípio norteador do direito consumidor, e que a boa-fé no direito consumidor
ela tem uma amplitude tamanha que, olha só, ela é tanto para o fornecedor quanto para o consumidor também tem que agir de boa fé. Como é que o consumidor vai agir de má fé? Quem nunca soube de uma historinha que a pessoa pegou uma roupa numa loja, usou e depois não tirou a etiqueta, depois quis trocar, né? Vira e mexe, a gente escuta esse tipo de conversa. Então, isso é uma má-fé descarada, né? Tentar ganhar do fornecedor ali aquele direito de troca, que, diga-se de passagem, ela nem tem esse direito de troca. Mas, enfim, isso aí já é outro assunto. Não só a boa-fé tem que ser observada pelos dois lados, Albuquerque, como a boa-fé no CDC, na relação consumerista, ela é prévia à relação de consumo, ela é durante a relação de consumo e ela é após a relação de consumo. Como assim, né? Prévia à relação de consumo. Você efetiva a relação de consumo quando você contrata um serviço, né? Ou compra um produto. Mas antes da compra ser efetivada, já existe uma publicidade. E existe a proibição de publicidade enganosa, com base na boa-fé. Existe a proibição de publicidade abusiva, que é diferente de enganosa, com base na boa-fé. Existe a necessidade de o fornecedor vincular a oferta ao que efetivamente está sendo entregue ao consumidor. Ou seja, tudo isso é com base na boa-fé pré-contratual, né? Boa-fé contratual, obviamente, isso aí é a boa-fé por excelência. No contrato, na relação, durante a relação de consumo ali, tem que estar sendo observada a boa-fé, tendo em vista que as cláusulas não podem ser abusivas, você não pode, o fornecedor não pode se valer da falta de conhecimento técnico do consumidor, ou de uma característica que o consumidor tenha, por exemplo, esses empréstimos que às vezes, né, isso eu falo sem citar nomes de nenhum fornecedor, mas isso é largamente veiculado pelos meios de comunicação, empresas que prestam empréstimos, empresas não sérias, né, que fazem um serviço de empréstimo, se valendo da necessidade de um aposentado, da falta de clareza, né, que a idade já não permite, né, essa clareza, e aí se vale dessa situação para se beneficiar além dos juros que outro consumidor teria, né? Se eu for lá contratar um empréstimo, ela vai me trazer algumas taxas e alguns valores, porque ela vai pedir meus documentos, vai ver que eu sou advogado, que eu sou professor de direito do consumidor, que eu sou, enfim, então ela vai colocar ali os juros dentro da legalidade, né? Às vezes nem isso, mas, enfim, digamos que sim. E aí, quando chega um senhorzinho, um aposentado, que já não está, né, no melhor das suas faculdades mentais, e aí ela vai se valendo daquela situação para colocar juros diferenciados, enfim, isso é uma má-fé, né? Não é nem só má-fé, é uma falta de caráter total, né? Mas que ocorre, e sabe que ocorre. E pós-contratual, para encerrar aqui a explanação, quem nunca viu o chamado pós-venda, né? Pós-venda também ele ainda faz parte da relação de consumo e ele tem que ocorrer dentro dos ditames do CDC, né? Então, ele tem, por exemplo, a garantia, ela pode se estender, ela vai se estender obrigatoriamente por um período além do que você está contratando, obviamente. Essa é a própria natureza da garantia, né? Você ter direito de reclamar posteriormente à compra. Enfim, existem várias situações que denotam essa necessidade de boa-fé prévia, durante e pós a relação de consumo. Perfeito. Doutor, eu não tenho dúvida de que esse foi um momento importante para o nosso canal, do Justa Gestão, importante para os nossos amigos e amigas que nos acompanham, importante para os acadêmicos do direito, para os operadores do direito, em nome da nossa comunidade, dos nossos seguidores, eu lhe agradeço enormemente e deixo que o senhor fale, exponha as suas palavras finais para que nós encerremos aqui essa participação e espero tê-lo aqui outras vezes, com temas tão importantes quanto esses. Muito obrigado.
Perfeito, perfeito. Eu que agradeço a participação, mas se ainda me for deferido algum tempo, eu queria rapidamente só deixar aqui para o pessoal que está nos assistindo, quais são as possibilidades que ele realmente pode efetivar para buscar o seu direito, né? Porque a gente está falando aqui que tem que ter conhecimento, tem que ter isso, mas beleza, conheci, né, vi que fizeram aqui algo errado comigo e agora, o que é que eu faço, né? Então, assim, você, geralmente, em causas até 40 salários mínimos, né, dependendo do que você está comprando, se você estiver comprando um apartamento, não é possível, mas se você estiver comprando, por exemplo, um sapato, você pode socorrer diretamente no juizado especial, mais próximo da sua residência. Você pode ir no juizado especial e a primeira instância do juizado especial, ela é possível demandar diretamente sem advogado, que eu não aconselho. Ah, claro, né, professor, sou advogado, vai querer ganhar, vai querer valorizar a categoria, mas não é isso. Eu não aconselho porque, imagine só, você vai ficar numa audiência de frente para o fornecedor que tem todo o comando da relação e que está sendo assessorado por uma banca de excelentes profissionais do direito, contra você sozinho, né? Então, embora seja possível você buscar o seu direito de forma individual, eu não aconselho de jeito nenhum você fazer isso, né? Você pode E eu, estar colocando em risco o seu direito. e eu fortaleço a sua teoria, por já ter vivido essa situação e ter sentido o constrangimento da outra parte por ter se autorrepresentar sem a devida assistência e capacidade Sim, técnica. E, infelizmente, mesmo que o lado de cá não tivesse tido o interesse em humilhá-lo ou coisa do tipo, a própria magistrada o fez indiretamente. Então, assim, como o senhor está falando, é de fato importante, interessante que, mesmo havendo o espaço, a legitimidade de que a pessoa possa se autorrepresentar, mas é interessante sim buscar o aconselhamento, buscar o suporte técnico sim. do advogado. Se O você senhor está não certo? tiver condições, se você não tiver condições de pagar um advogado, busca a defensoria pública, né? A defensoria pública vai prestar sua assessoria jurídica de forma gratuita. Além disso, você pode ir diretamente no PROCON, né? O PROCON vai tentar fazer um acordo prévio à justiça. O PROCON não é um órgão da justiça, é um órgão vinculado ao Poder Executivo. Ele vai tentar solucionar a demanda através de uma conciliação. Você vai fazer uma denúncia formal, o PROCON vai intimar, né, vai citar a parte contrária para comparecer, para tentar uma solução amigável, e caso contrário, você já tem uma demonstração de boa-fé, você consumidor, né, já tem uma demonstração de boa-fé quando for entrar no judiciário. Olha, eu já tentei anteriormente, está aqui o documento do PROCON, eu tentei conversar com ele não quis, não aceitou nenhuma oferta, não fez nenhuma contraproposta e continua, né, ferindo os meus... Então, isso é válido para demonstrar para o juiz uma boa-fé se, eventualmente, vier efetivar uma ação judicial, né? Então, pessoal, sem querer me estender mais aqui no tempo, aqui eu poderia... Esse assunto, para mim, é tão bom que eu poderia ficar falando aqui a noite adentro, mas eu fico aqui à disposição de vocês, para outras dúvidas, ou qualquer demanda, ou qualquer apoio. Enfim, espero ter sido útil, espero que minhas palavras tenham pelo menos estimulado aí o conhecimento e a busca pelos seus direitos, e fico à disposição para outras oportunidades, Albuquerque. Doutor, muito obrigado. Obrigado mesmo pela sua generosidade, pela sua É participação, e isso. com certeza, sim. Até a próxima. Amigos, foi um prazer estar com vocês, e até a próxima. Valeu, tudo bom, até mais.